Olá, começa com você agora mais um programa A Paz no seu Lar. E como sempre, quero pedir um tempinho aí, uns minutinhos do teu tempo, para falar com você sobre o amor de Deus, sobre a palavra do Senhor. Talvez você diga assim, não, mas isso não me interessa, não estou a fim de ouvir, mas tenho certeza que se você ficar aí, der um minutinho do seu tempo para nós, você vai aprender muito acerca de muitas coisas que a gente passa na vida e muitas vezes não sabe o porquê. De tantas lutas, tanta dificuldade, muitas vezes a gente não sabe o porquê de tudo isso. E a palavra do Senhor, ela tem resposta para tudo. Amém? Então eu te convido a ficar juntinho aí conosco, grudado aí na tua tela, para nós falarmos um pouco, né, da palavra do Senhor. Eu sou a pastora Sheila, está comigo aqui o pastor Emanuel, o irmão Valcir, a irmã Raquel, e nós vamos estar falando um pouco com você agora, né, da palavra do Senhor. Vou de imediato passar o pastor Emanuel, que vai compartilhar com você, e depois que você possa escutar o que vamos falar acerca disso. Amém. Então a nossa palavra que nós vamos falar hoje, ela está em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10, que diz assim: Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé, e se transpassaram a si mesmos muitas dores. Essa palavra ela fala muito a respeito da questão do dinheiro, né? É uma questão de que hoje a gente vê muitas pessoas buscarem todos os dias correrem atrás de algo que não é necessário, mas não é algo que tem que ser primordial. Quantas pessoas a gente vê hoje por aí, né? Que são pessoas que buscam tanto dinheiro, mas são aquelas pessoas tão insatisfeitas consigo mesmos que quando vão deitar no travesseiro pode ter 1 milhão na conta, mas sempre são sozinhas. Não tem um espírito vivificado, não tem algo que não tem paz, não tem uma alegria no seu coração, a não ser aquela busca incansável de algo que não pode preencher um vazio. E na palavra de Deus também ali em Mateus 19:23 diz assim: Então Jesus disse aos discípulos: Em verdade lhes digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda lhes digo que é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Então isso daqui já nos deixa claro de que isso não é o nosso primórdio. Não é algo que a gente tem que correr diariamente atrás somente disso. Porque muitas pessoas engrandecem o dinheiro como se fosse o Deus da sua própria vida. Né, Sim. E Jesus, o Senhor, Ele não nos proíbe de conquistar coisas. Ele até diz que nós vamos viver o melhor dessa terra. Mas Ele adverte sobre o amor ao dinheiro. Porque mais para baixo, ali no versículo, diz que as pessoas que buscam apenas bens materiais se desviaram da fé e causaram a sua própria ruína. Porque acima de tudo, acima da presença de Deus, acima da sua família, acima da sua própria saúde, muitas vezes, está o amor ao dinheiro. Quantas vezes nós vimos pessoas que são ricas, têm dinheiro e querem mais e passam por cima de pessoas e passam por cima de princípios que não se respeitam, não respeitam o próximo, e tudo isso porque o inimigo cega eles e faz eles acharem que o dinheiro, os bens materiais, as posses são algo eterno. Mas o pastor sempre quando ele prega e fala sobre isso, ele fala que quando faz um ato fúnebre, ele não vê ninguém levar casa dentro do caixão, dinheiro dentro do caixão, riquezas. A pessoa vai como ela veio, sem nada. E a palavra diz que também que nós devemos conquistar riquezas no céu e não adquirir bens nessa terra, porque tudo aqui é passageiro. E que nós possamos prestar atenção, que nós estamos gastando nosso tempo, que nós estamos correndo atrás. Será que os nossos olhos estão tão focados na cobiça de ter mais e ter mais e ter mais, que não estamos parando para perceber que nossa vida está se arruinando por isso, que o nosso pensamento está pensando só em bens materiais, em dinheiro, né, pastor? É verdade. E como a palavra diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, não o dinheiro, para que você fique ciente disso, não é o dinheiro que é a raiz de todos os males. Porque talvez você pense assim, então eu não posso conquistar, então eu não posso trabalhar, então eu não posso ter nada. Não, a Bíblia está dizendo que o amor ao dinheiro, porque as pessoas muitas vezes se apegam tanto ao dinheiro que elas passam por cima, não estou dizendo todas, mas elas passam por cima de quem for preciso para conquistar.
E tem pessoas que elas são tão infelizes e insatisfeitas com o que elas têm, que quanto mais elas têm, mais elas querem, mais elas querem, mais elas querem. E são pessoas que acabam se distanciando da família, se distanciam dos filhos, porque o objetivo delas é só conquistar. Um dia eu ouvi um testemunho de alguém que dizia assim para mim, ele trabalhava até no sábado, assim, o dia inteiro, e ele falou assim para mim e para o meu esposo, para o pastor Luiz: eu vou parar de trabalhar final de semana. Ele falou assim: não vou mais trabalhar nos feriados. Por quê? Eu vi amigos meus novos partindo dessa vida e que viveram só para o trabalho, não viveram nada com as suas famílias, não saíram com suas esposas, não cuidaram dos seus filhos e acabaram que perdendo a vida cedo e não usufruíram de nada, não desfrutaram de nada, porque o foco deles era só o dinheiro. E ele disse: isso me fez repensar a minha vida. Porque quantas são as pessoas que elas focam tanto que o dinheiro se torna o seu Deus? E o dinheiro não pode ser o nosso Deus. Eu tenho que dominar o dinheiro, não o dinheiro me dominar. E tem pessoas que são dominadas pelo dinheiro, que elas só são felizes se elas têm muito dinheiro. E não é aquela questão assim, eu tenho dinheiro no banco, eu tenho uma reserva. Não, elas têm que ter muito dinheiro. E se elas não têm, elas viram um bicho. Sabe aquelas pessoas que o tempo fecha, nada está bom, porque elas acham que tem pouco? E a gente vê pessoas às vezes com tão pouco e sendo felizes. E não estou dizendo aqui, repito novamente, que é proibido conquistar. Não, a Bíblia diz que se quiseres e me ouvires, comereis o melhor dessa terra. Diz que prosperidade é um dom de Deus. O errado é se apegar a bens materiais, como disse a irmã Raquel aqui. Nós não vamos levar nada dentro do caixão. As pessoas acham que dentro do caixão vão levar casa, vão levar carro, vão levar joias, vão levar dinheiro. Não vão levar. Então, o nosso principal objetivo tem que ser buscar o reino de Deus, tem que ser buscar a presença de Deus, porque só ela tem a paz verdadeira para o nosso coração, só ela tem a paz que muitas vezes as pessoas procuram na bebida, procuram no dinheiro, procuram no cigarro, procuram nas drogas, procuram na prostituição, não vão encontrar. Porque o Senhor Jesus, Ele tem a paz verdadeira para nós. Pastor Emanuel leu ali, sobre a questão ali de Mateus. Eu vou ler aqui com você, para que eu não me perca aqui, Eu quero achar aqui só um pouquinho. Aqui Mateus 19, 23 diz assim: disse então Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no céu. E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. O que significa isso? Aquela pessoa que o dinheiro já se tornou o seu Deus. Deus não está você é rico, então esquece da tua salvação. Não, a pessoa pode ter riquezas e ser fiel a Deus. Ela pode ter riquezas e o dinheiro não ser nada para ela, não ser Deus, sabe? Ela tem, mas aquilo ali não é o Deus dela, não é o tudo na vida dela. Ela é uma pessoa desapegada, como o pastor Emanuel disse, uma pessoa desapegada. Mas aquela pessoa que ela vive pro dinheiro e pelo dinheiro é uma pessoa que dificilmente entrará no reino dos céus. Por quê? Porque ela já tem o seu Deus. Você consegue entender? Ela já tem o seu Deus. As pessoas, elas estão muitas vezes tão focadas em correr atrás do vento. Ontem à noite eu estava olhando, não lembro se uma série ou um filme, e um pai dizia assim: nossa, eu achei que meu filho estava tão bem, porque ele estava dentro de casa, estava só no quarto, e dali ele não saía, e eu achei que o meu filho estava super bem, eu achei que não tinha nada de errado com ele. O pai chorando, a mãe chorando, eu achei bem interessante essa parte. E ele falando o que nós fizemos de errado se nós protegemos ele dentro do quarto. E hoje está assim. Os pais, eles estão tão preocupados com outras coisas que os filhos estão dentro do quarto muitas vezes vendo tantas coisas ruins. E esse menino do filme ou da série, que eu não lembro agora, ele mata outra pessoa, ele tira a vida de outra pessoa, porque na internet ele está interagindo com coisas ruins. E aí os pais acham: não, meu filho está só dentro do quarto, ele está seguro, ele está bem. E muitas vezes a gente não vê que às vezes os filhos estão se trancando por falta de carinho, estão se trancando por falta de comunicação. Por quê? Porque estão focados no seu trabalho, estão focados no dinheiro. Temos tempo para o trabalho, temos tempo para fazer serão, temos tempo para correr atrás da máquina, como muitos dizem, mas não tem tempo para a família. E o dinheiro vai fazer o que na sua vida? No final de tudo, na finaleira, o que o dinheiro vai fazer para você? Quantas pessoas que têm tanto dinheiro e não conseguem a sua própria cura, Tem dinheiro para pagar os melhores médicos, pastor Emanuel? É porque, na verdade, agora a senhora entrando nesse ponto dessa questão, a gente vê inúmeras famílias se destruindo, Porque tem os pais e o marido, a esposa, eles não têm tempo de qualidade com a sua família.
eles acham que o dar troca pela função de estar junto. E hoje a gente sabe que filhos, principalmente, exigem atenção. Por quê? Porque a gente está em um mundo a qual está no maligno. É um mundo o qual já está perdido, a maldade cresceu demais. Então a atenção devida aos nossos filhos é necessário muito mais do que eu poder dar um iPhone, eu poder dar um carro, eu poder dar uma casa, uma faculdade. E muitos pais falam, onde eu errei? Mas eles esqueceram de que eles nunca estavam juntos. E sim, eles só estavam dando. Mas eu dei tanta coisa e fulano fez isso. O dar não substitui o carinho. E assim o esposo com a esposa, ou a esposa com o esposo, corre atrás o dia inteiro de dinheiro, o dia inteiro para ganhar, acaba perdendo o casamento. Porque não se firma algo, porque daí aquelas pessoas se tornam duas pessoas desconhecidas, não sentam para tomar um chimarrão, não sentam para comer uma pipoca, para jantar, estão sempre em busca de dinheiro. E como disse a pastora, as pessoas adotam o dinheiro como seu Deus, elas começam a exaltar o dinheiro, elas começam a buscar tudo que faça com que isso torne para elas um dinheiro, né? Elas querem mais, elas buscam mais e acabam esquecendo da própria vida. E de que vale a gente correr atrás de tantas coisas vãs? Você vai chegar nos últimos dias que era o interessante para nós, que é buscar a nossa salvação e chegar lá no céu e Deus disse assim para nós: aparta-te de mim porque eu não te conheço. Isso é muito triste e muitas pessoas estão se encaminhando para esse caminho e vivendo uma vida mentirosa, porque o dinheiro ele não traz a felicidade verdadeira, ele te traz uma felicidade momentânea. Quantas pessoas aí têm dinheiro agora, se quiserem fazer uma viagem lá para Dubai, vêm para fazer uma viagem, mas fazem uma viagem vazia. É uma viagem só para status, para mostrar que tem, mas de fato o fundo, lá no coração, essa pessoa ainda se encontra vazia. Muitos, né, como a senhora disse, muitos têm e sabem o que é ter e o que é ter Deus também. São as pessoas que têm o que têm, mas não deixam Deus de lado. Porque eles sabem que quem deu aquilo para eles foi Deus. E isso a gente esquece. A gente se torna pessoas ingratas a partir do momento que a gente acha que a gente conquista as coisas na força do nosso braço. Mas tudo que nós temos, tudo que nós somos, qualquer dinheiro que entrar na nossa conta, só entra se é pela permissão de Deus. E as pessoas esquecem disso, né? Verdade. E tem uma frase que a gente sempre ouve, que é conhecer o homem e dê poder a ele. E o dinheiro é uma forma de poder para esse mundo. Quantas pessoas você já talvez não conhece que vivia numa vida mais humilde, começou a conquistar e de repente se tornou uma pessoa soberba, que não cumprimenta mais ninguém na rua, que se distanciou da família, não é mais seu amigo, que finge que não conhece, porque as pessoas elas tomam esse dinheiro e trazem para o seu coração. E isso vira tudo para elas. Eu posso, tudo eu consigo, tudo eu quero, tudo eu sou melhor que os outros, só porque conquista coisas. Só que o que as pessoas esquecem é que o dinheiro ele não compra amor, ele não compra saúde, ele não compra felicidade, porque senão os ricos milionários eles viviam uma vida perfeita. E quantas celebridades nós ouvimos por aí que tiram as suas próprias vidas, são dependentes químicos, vivem numa depressão profunda. E não é por falta de dinheiro, é por falta de Jesus. É porque eles têm tudo que o olho vê, tudo que a mão pode tocar, mas eles não têm aquilo que cura a nossa alma, que é a presença de Deus. E como eu já falei antes, o Senhor ele não quer que você viva uma vida de miséria, de passando trabalho, de dificuldade, mas Ele quer que você, assim como Zaqueu, ele mudou a história dele quando ele encontrou Jesus. O dinheiro não foi mais a prioridade dele, sim a presença. Ele continuou fazendo o que ele fazia, mas de uma forma justa. E é isso que o Senhor ele pede para nós. Não coloque o dinheiro no altar que é para ser o meu lugar. Não coloque o dinheiro no centro do seu coração. Não coloque o seu trabalho, a sua vida financeira, mas coloque a presença de Deus. Que eu tenho certeza que Ele não vai deixar faltar nada na sua casa, para os seus filhos, para a sua família. É verdade. Pegando o gancho, pastor, antes da senhora falar, não muito tempo atrás, alguns anos atrás agora na Covid, falando dessa questão de pessoas que têm dinheiro, a gente viu uma pessoa muito bem de vida, uma pessoa que tinha dinheiro pra caramba, né? Um ator, uma pessoa bem de vida, famosa, que teve dinheiro para construir um pulmão artificial e mesmo assim hoje não se faz mais presente neste lugar.
Porque o dinheiro não consegue comprar aquilo que é só Deus que pode dar, que é a vida. E muitas pessoas perdem a vida por causa do bendito dinheiro. Porque acham que o dinheiro é o seu tudo. E o dinheiro, como eu disse antes, não é pecado você ter, não é. O errado é você colocar ele acima de Deus, acima da tua família, acima dos teus filhos, acima de tudo. Você tem que trabalhar, tem que conquistar, mas conquiste aquilo que você possa usufruir junto com a tua família, que você possa usufruir perto de Deus. Porque sem Deus nós não somos nada. De contrapartida também tem aquelas pessoas que acham que ter dinheiro é pecado. E não é pecado. Não é pecado ter dinheiro. O pecado é você ter o dinheiro e ele se tornar o teu Deus. O dinheiro passar a te dominar. Nós falamos ali de 1 Timóteo 6,10 e eu quero ler aqui o 11 que fala assim: mas tu, ó homem de Deus, foge dessas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência e a mansidão. Essas coisas têm que fazer parte da nossa vida. Nós temos que fugir do amor ao dinheiro. Nós temos que fugir daquilo que nos prende, daquilo que nos, que se torna um ídolo na nossa vida, aquilo que nos escraviza. Nós temos que fugir. E fala assim, ó, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão. Como você é quando você tem dinheiro? Como você é quando você não tem dinheiro? Você ainda é a mesma pessoa? Ou você muda? Nós não podemos mudar, porque hoje eu tenho dinheiro, hoje eu não tenho, então eu sou uma coisa se eu tenho, eu sou outra coisa se eu não tenho. Não pode ser assim. Nós temos que olhar para o Senhor, o autor e consumador da nossa fé, e saber que paz nós encontramos nele. Ele nos sustenta nos mínimos detalhes, ele nos exalta, ele nos honra, ele nos abençoa, ele nos faz comer o melhor dessa terra, na nossa fidelidade a ele. Na nossa fidelidade a Ele, Ele vem e Ele faz o impossível acontecer. O problema é quando nós não acreditamos no impossível de Deus e nós acreditamos, como disse o pastor Emanuel, na força do nosso próprio braço. Nós achamos que é com o nosso braço. Quantas vezes eu já vi pessoas dizerem, aqui, o meu Deus está aqui, ó. E aí de repente a pessoa cai de cama e cadê o Deus dela? Você consegue entender? O pastor Emanuel falou do ator aquele que comprou um pulmão ali, artificial, e o pulmão não fez nada por ele. Sabe por quê? É Deus provando que só Ele pode. Ele é o Deus do impossível. E o que mais nós temos dito nesse programa é: dê uma chance para o Senhor, dê uma chance para Ele mudar a tua história, dê uma chance para Ele, com dinheiro, sem dinheiro. Ele quer ser o teu Deus e Ele que quer cuidar de você. E o Senhor, Ele tem esse poder de nos cuidar. Ele tem todo o poder para trazer paz ao nosso coração, para nos fazer feliz ainda com pouco e também no muito. Ele tem esse poder de nos fazer, de trazer paz e alegria para o nosso coração, independente do dinheiro. Independente do dinheiro. Eu lembro de uma pessoa, há anos atrás, que eu conheci ela, o marido é empresário, e eu lembro que ela ia aos finais de semana dormir na casa da faxineira dela, em uma casa bem simples. E um dia, conversando com ela, ela disse: eu me sinto bem melhor aqui do que na minha mansão. Eu falei, sério, conversando ali com ela. Eu, na época, não conhecia Jesus também ainda. E ela disse assim para mim: o meu marido só trabalha e viaja. Trabalha e viaja, ele é empresário, então ele tem que estar sempre viajando, viagens de negócios. Ele pouco para em casa. Dela contando para mim: a minha filha já tentou se matar 4 vezes. Ela disse: pensa numa menina infeliz. E quando eu pergunto para ela o porquê, ela diz que ela não tem família, que ela tem muito dinheiro, mas ela não tem família. Então quem convive mais com ela são os amigos, porque eu também não suporto mais ficar dentro de casa, venho para cá, ela não quer vir junto. Então eu venho, porque se eu ficar lá dentro daquela casa eu vou enlouquecer, porque é uma casa muito grande, ela falou, e vazia de tudo, ela falou, vazia de paz, vazia de alegria, vazia de família. Ela é vazia, mas é uma casa muito grande. Daí a faxineira dela disse: pensa numa casa grande, é muito grande para limpar. Ela ainda falou assim. Ela falou: pois é, e aqui uma casa pequena, eu amo estar aqui. Olha a alegria dessa gente, conversando, brincando, sorrindo, a mãe abraçando os filhos abraçando. É uma unidade que não tem na minha casa. E aquilo me fez pensar por muito tempo: o que o dinheiro traz se não tiver Deus? O que o dinheiro ele pode fazer na tua vida? Eu posso comer bem, eu posso ir a um bom restaurante, eu posso viajar, mas se não tiver Deus, consegue ter paz? Uma hora você para, quando vai deitar, e pensa: meu Deus, eu estou aqui nesse hotel lindo, estou aqui,
comi nos melhores restaurantes, visto as melhores roupas, mas me sinto só e vazia. Por quê? Porque está faltando Deus. Dinheiro nenhum no mundo compra paz, dinheiro nenhum no mundo, como disse a irmã Raquel, compra saúde. Dinheiro nenhum no mundo pode mudar a tua história, pode mudar o teu casamento, que talvez aí esteja aí ruindo e com dinheiro, né? Ou os teus filhos, que talvez se perderam aí no mundo, porque não tiveram carinho, não tiveram atenção dos pais, porque você se preocupou mais em conquistar do que dar uma vida, né, de atenção para os teus filhos. Não estou dizendo que quem não tem dinheiro não faz isso, porque tem muitas pessoas que não têm dinheiro e também não dão atenção para os filhos, e a gente sabe disso. Tem muitas pessoas que não têm, né, e estão ali só se preocupando em beber, em tantas coisas, e os filhos ficam atirados, né? Os filhos nem sabem o que é ter pai e mãe. Um pai e uma mãe que nunca foram numa escola, que nunca foram ver uma apresentação, que nunca disseram eu te amo, que nunca abraçaram seus filhos. Muitas pessoas, mesmo não tendo dinheiro, fazem isso. Mas a gente vê muito mais pessoas com dinheiro dentro de mansões que se perdem ali dentro e não se enxergam. Um dia alguém assim falou pra mim, eu e meu marido somos tipo brasileiro e japonês, né? Quando ele entra eu saio, quando eu saio ele entra, e a gente quase não se vê. Isso é bom para os filhos? Claro que não. Os filhos não veem uma história nos pais para quererem repetir depois. Então que você pare e pense. É bom ter dinheiro? Com certeza é bom ter dinheiro. Quem não gostaria de ter dinheiro? Mas esse dinheiro não pode te dominar. Né, irmã Raquel? O dinheiro ele tem que ser uma consequência do teu esforço. Não precisa passar por cima de ninguém para adquirir. É verdade. O Senhor, ele também até nos incentiva a trabalhar, a conquistar. Mas, como eu já disse, conquistar coisas também no céu. Porque se você está preocupado com dinheiro, preocupado com bens materiais, o seu coração vai ficar nisso. E esse é o grande perigo. Onde está o nosso coração? Aonde está o nosso coração? Porque quando você começa a focar nisso, os seus sentimentos começam a ser nisso, os seus pensamentos começam a ser nisso, e o resto todo fica para trás, o resto todo fica esquecido. E você começa a negligenciar coisas importantes da sua vida. Negligenciar sua vida com Deus, negligenciar sua família, seu esposo, sua esposa, seus filhos. Coisas tão pequenas que nos fazem felizes. Um dia, olhar um filme em família, comer uma pipoca, passear na praça, isso não precisa de dinheiro. A gente não precisa ir para grandes lugares, lugares chiques, que precisam de roupas caras, de dinheiro, para a gente ser feliz. O Senhor, Ele nos deu o dia, nos deu a noite para nós aproveitarmos, isso é de graça. E você pode viver isso com a sua família. Talvez você está aí pensando, mas eu não tenho dinheiro. Essa palavra não é para mim. É para você também. Para você olhar para sua casa, para sua família, para os seus filhos e falar, e ver o presente que Deus te deu. E ver o quanto você é rico. Porque você tem coisas importantes. Você tem saúde. Você tem um sustento. Você tem o dia que o Senhor te dá. Para você mudar a sua história. Para você, no próximo dia, falar, não, hoje eu vou ser uma mãe melhor para os meus filhos. Hoje eu vou ensinar o meu filho a amar. Hoje eu vou ser uma esposa, um esposo melhor. Hoje eu vou mudar o meu relacionamento. E é isso que o Senhor, Ele quer. Ele quer que nós sejamos enriquecidos de coisas do céu. Coisas do céu, coisas que agradam o coração de Deus. Tem uma passagem na Bíblia que também fala que nós não podemos servir a dois senhores, né? Não podemos servir a Deus e a Mamon. Mamon é o Deus do dinheiro. E muitas pessoas se apegam nisso, né? Como nós já dissemos antes, a pessoa tem o dinheiro como seu Deus e vive em função do dinheiro. Mas se eu sirvo o dinheiro, eu não consigo servir a ninguém mais, porque o dinheiro já me dominou. Eu não consigo servir minha família, como disse a irmã Raquel, eu não consigo ser amigo das pessoas. Tem pessoas que crescem na vida e eles se tornam chefes, são os piores chefes do mundo. Não estou dizendo todos, mas se tornam, por quê? Porque eles vieram do nada e agora eles se acham. E acabam perdendo amizades por causa de dinheiro, porque acham que todo mundo que se aproxima dele quer o seu dinheiro, que todo mundo que chega perto quer o seu dinheiro. Então as pessoas, elas enlouquecem por causa do dinheiro. Acabam que se afastando de todo mundo, amigos de infância. Não, mas ele não tem, né? Se ele chegar perto de mim, é porque ele quer alguma coisa. Mas foram amigos a vida toda. Aí, de repente, não quer mais perto de mim porque ele quer alguma coisa. Sabe, as pessoas estão sempre com medo. Medo de sequestro, medo de serem roubados, medo de tudo por causa do dinheiro. Muitas vezes perde a paz até nisso,
Medo de sair na rua, medo de ir numa praça com o filho, de ser sequestrado. Sabe, as pessoas vivem uma vida muitas vezes infeliz, tendo tudo. Como eu disse antes, não é errado ter tudo, não. Não é errado. O errado é você não colocar Deus à frente de tudo que você for fazer. Se você quer conquistar, peça para Deus direção. Pergunte para Ele o que Ele quer para a sua vida. Fale, Deus, eu quero o Senhor como meu sócio. Eu quero o Senhor à frente dos negócios, eu quero o Senhor me instruindo, eu quero o Senhor me ensinando, porque eu quero ser manso, eu quero ser humilde de coração, eu não quero passar por cima das pessoas, eu não quero me achar melhor do que ninguém, eu não quero me achar mais importante do que ninguém, eu não quero achar que o dinheiro é o meu tudo, Senhor. Eu quero sempre lembrar de onde eu saí, de quem o Senhor é. Eu quero lembrar que o Senhor é o meu tudo. Eu quero lembrar disso, Deus, o quanto eu preciso de Ti. Nós vamos cantar um louvor. Quero que você escute a letra desse louvor. Faz-me esquecer nas coisas que me afastam de você. Teu nome é como um unguento derramado em minhas feridas, que me cura, restaura a alegria. Do teu perdão é tudo que eu preciso. Cura minha alma, restaura o meu sorriso. E quando tu chegas, fica tudo colorido. E quando tu chegas, fica tudo colorido. Fica tudo colorido. Quando Deus chega, Ele muda a nossa história. Faz outra vez. Quando Deus chega, Ele cura, Ele sara as feridas da alma, Ele restaura as famílias, Ele transforma os filhos. Quando Deus chega e toma o controle de tudo, as nossas vidas são transformadas. Que você possa, em nome do Senhor Jesus, receber a paz sobre o teu coração. Que você possa receber vida sobre a tua casa, em nome do Senhor Jesus. Amém. Como na primeira Glória a vez. Deus. Glória a Deus. Que Deus abençoe a tua casa, abençoe o teu lar, abençoe a tua família. Busque a Deus enquanto se pode achá-lo, diz a palavra do Senhor. Busque ao Senhor, porque Ele está perto, Ele está voltando. Ele tem salvação para você e para a tua casa, para a tua família, para o teu casamento, para os teus filhos. Busque ao Senhor. A igreja onde nós congregamos fica ali no bairro Muda Boi, em frente à escolinha ali de Muda Boi, bem em frente à escola de Muda Boi. Está ali localizada a igreja. Temos culto todas as quintas-feiras, às 19 às 20 horas, no domingo às 18 às 19h30, no sábado ali na nossa casa, ali às 19h30, o grupo de jovens, daí é jovens no sábado, na quinta é o culto normal, e no domingo o culto normal. Se você precisar de uma oração, me chame ali no WhatsApp, 051 9368 1089. Me chame ali e eu vou estar mandando uma oração para você. Amém? Até o próximo programa Paz no Seu Lar. Que Deus abençoe a tua vida, a tua casa e a tua família. Em nome de Jesus. Tchau, tchau. Deus abençoe você.